Olá, amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade. Vamos para mais um estudo do Livro dos Espíritos. Estamos aqui no capítulo Lei de Justiça. Vamos continuar na questão 890, onde tem o subtítulo Amor Maternal e Filial. Questão 890. O amor maternal é uma virtude ou um sentimento instintivo comum aos homens e aos animais? E ele responde, é uma e outra coisa, ou seja, é os dois, né? A natureza deu à mãe o amor pelos filhos no interesse de sua conservação. Mas entre os animais, esse amor é limitado às necessidades materiais e cessa quando os cuidados tornam-se inúteis. Entre os homens, ele persiste por toda a vida e comporta um devotamento, uma abnegação que são da virtude. Sobrevive mesmo à morte e segue o filho além do túmulo. Bem vedes que há nele outra coisa mais do que o animal. Ou seja, ele está explicando, né, que tem o instinto que provém da nossa natureza animal, porque todos nós temos a nossa natureza animal, pois somos fisiológicos, temos um corpo biológico, participamos da natureza e não estamos separados, né? Então existe esse instinto. Só que no reino animal mais irracional, ele acaba quando a cria, né, não necessita mais de ser alimentada ou protegida. No caso do ser humano, não. Existe um devotamento, né, que continua, né, da mãe, né? Questão 891. Visto que o amor maternal está na natureza, por que há mães que odeiam os filhos e isso desde o seu nascimento? Né? Olha a pergunta que ele fez aqui, né? E a resposta, algumas vezes é uma prova escolhida pelo espírito do filho ou uma expiação que ele mesmo foi mau pai ou mãe má, ou mãe má ou mau filho, numa outra existência. Então ele explica, repetindo, que essa escolha dele, né, de encarnar em um corpo de uma mãe que vai odiá-lo, uma mãe que não foi educada para tal situação, é porque ele já foi assim antes, ele já foi uma má mãe ou um mau pai. Então ele escolhe porque ele quer passar por este sentimento, veja que não é um desejo de sofrer. Ele quer passar por este sofrimento para compreender a necessidade do elo de ligação com a mãe e com o pai, tá? Então ele diz aqui, em todos os casos, a mãe má não pode ser animada senão por um mau espírito que se esforça por dificultar a existência do filho, a fim de que ele sucumba sob as provas que aceitou. Mas esta violação das leis da natureza não ficará impune, e o espírito do filho será recompensado pelos obstáculos que haja superado, tá? E aí talvez alguns se perguntem assim, tá, e aquela mãe, então ela veio predestinada a ser má? Para infligir essa maldade no filho que ela odeia? Não, já é a natureza dela. Ela faria isso com qualquer filho que nascesse. Então aquele que precisava desse tipo de prova encarnou-o ali para poder resistir. Aquela mulher, ela seria do mesmo jeito em qualquer situação. Olha como as coisas são planejadas, né? Mas é claro que tudo poderia mudar de cenário. E se essa mãe mudasse e amasse essa criança? Aí nós quebraríamos o elo do ódio, da raiva, diversas coisas. E essa é a grande ideia de transformação que nós temos que vencer, né? Questão 892. Quando os pais têm filhos que lhes causam desgostos, não são excusáveis por não terem para com eles a ternura que o teriam em caso contrário? Então, ele está querendo saber aqui, né? Quando acontece que os filhos só causam desgosto, não é natural que às vezes o pai e a mãe, né, não tenham aquele amor tão forte, né? E ele diz aqui não, porque é um fardo que lhes é confiado, e sua missão é a de fazer todos os esforços para os reconduzir ao bem. Aí ele cita aqui questões 582 e 583 para rever. Mas esses desgostos são frequentemente o resultado dos maus costumes que os deixaram tomar desde o berço. Colhem então o que semearam. Então ele está falando que em muitos casos, não são todos, a gente não pode ser generalista, né? Doutrina espírita a gente ainda não pode ser generalista. Não é um ABC, um manualzinho assim, isso acontece aquilo, isso aqui acontece aquele outro. Então ele explica aqui que em muitos casos os próprios pais deram uma educação. Então esses filhos que causam desgostos provêm da má educação desde o berço. E alguns casos não. São filhos justamente que vêm
para a prova dos pais. Às vezes são filhos que foram, digamos assim, repudiados lá em outra vida, que foram maltratados lá em outra vida. E esses pais querem vir com eles para devolver aquilo que deveriam ter dado lá atrás, que era o amor, que era, né? Que era a paz, que era a tranquilidade e tudo mais, tá? Então, meus amigos, esse capítulo aqui, esse subtítulo bem pequeno, no próximo vídeo vamos entrar no capítulo 12, que é da perfeição moral na questão 893. Então, obrigado por ficar até aqui em mais um estudo do Livro dos Espíritos. Até a próxima.